Olá pessoal, tudo bem? O assunto desta aula é a multiplicação de números decimais. Então tá, pessoal, já vamos pensar aqui nesse exemplo, 2,35 vezes 6,2, que eu vou procurar fazer esse exemplo de uma maneira um pouquinho diferente, só para a gente justificar a regrinha prática e entender bem a regrinha prática, tá? Então, vamos lá. Eu quero fazer essa continha aqui, ó, 2,35 vezes 6,2. O que eu vou fazer inicialmente é transformar esses números decimais em fração decimal. Por exemplo, 2,35. O que a gente deve fazer para transformar o 2,35 em fração decimal? No numerador da fração você escreve o número sem a vírgula, 235. E no denominador você coloca o 1 seguido de dois zeros, porque o número tem duas casas decimais. É 235 sobre 100. Vezes o 6,2. 6,2. Qual é a fração decimal equivalente a 6,2? É o 62. No numerador você escreve o número sem vírgula. E no denominador você escreve 1 seguido de um zero, porque tem uma casa decimal. Bom, agora a gente tem aqui, pessoal, multiplicação de frações. Como é que a gente multiplica frações? Numerador com numerador, então é 235 vezes 62. Numerador com numerador e denominador com denominador. 100 vezes 10 vai dar 1.000. Muito bem, muito bem. Um pouco mais, 235 vezes 62 é a multiplicação de dois números naturais, tá? Vou fazer aqui meio que direto. 235 vezes 62. Quanto é que vai dar isso? Vai dar 14.570. 14.570 sobre 1.000. Excelente, excelente. Bom, agora, depois de feito isso, o que eu faço? Eu volto para a forma decimal. E para você transformar uma fração decimal em um número decimal, o que você faz? Você escreve o numerador, então é 14.570, e acrescenta a vírgula de tal forma que a quantidade de casas decimais seja 3, porque aqui está sobre 1.000. Então vai dar 14,570, que é o mesmo que 14,57. Muito bem, pessoal, muito bem. Bom, agora vamos analisar o que a gente fez. Olha aqui essa passagem aqui, pessoal, daqui para cá. No fundo, o que a gente fez daqui para cá? A gente multiplicou os números 2,35 e o 6,2 sem a vírgula, na verdade. A gente não considerou a vírgula. Agora, olha para cá para o resultado final. O que a gente fez no resultado final? A gente acrescentou a vírgula ao resultado final de tal forma que a quantidade de casas decimais é exatamente a quantidade de casas decimais que possui os fatores, a soma da quantidade de casas decimais que possui os fatores. Olha, o primeiro fator possui duas casas decimais, o segundo fator possui uma casa decimal, portanto, três casas decimais. Você vai acrescentar a vírgula de tal forma que o resultado possua três casas decimais. Pronto. É por isso que quando a gente vai multiplicar números decimais, a gente multiplica normalmente e acrescenta a vírgula de tal forma que a quantidade de casas decimais é a soma da quantidade de casas decimais de cada um dos fatores. Tudo bem? Pronto, de certa forma já justificamos o procedimento. Vamos fazer mais alguns exemplos. No item A, o que a gente discutiu? Multiplica o número normalmente, desconsiderando a vírgula. Então é 23 vezes 71. Vamos lá. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 2, 2. Agora, 7 vezes 3 dá 21, vai 2. 7 vezes 2 dá 14, 2, 16. Agora a gente soma, né? Sim, multiplicação de números naturais agora. Baixou 3, né? 2 mais 1 dá 3. Agora o 6 e o 1. Pronto. Multipliquei normalmente. Agora eu devo colocar a vírgula de tal forma que a quantidade de casas decimais seja duas, né? Porque aqui tem uma casa decimal, aqui outra casa decimal. Então o resultado deve ter duas casas decimais. Então é 16,33. Tudo bem?
Mais um exemplo, 1,052 vezes 0,2. Qual é a ideia? Multiplica-se normalmente como se não tivesse vírgula. 1.052 vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora está na hora de eu colocar a vírgula. Quantas casas decimais a gente tem nos fatores? 1, 2, 3 aqui, uma casa decimal aqui, portanto, um total de 4 casas decimais deve ter o produto. 1, 2, 3, 4. Então, você coloca a vírgula aqui, ó, 0,2104. Item C, 0,015 vezes 0,5. Qual a ideia? Multiplica-se normalmente como se não tivesse vírgula. É o 15 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Pronto. Quantas casas decimais deve ter aqui esse resultado, o produto? 1, 2, 3, 4 casas decimais. Então, você vai colocar mais um zero aqui, mais um zero aqui e mais um zero aqui, ó, 0,0075. Tranquilo, não é verdade? 4 vezes 2,3. Multiplica-se normalmente como se não tivesse vírgula. 23 vezes 4. Ó, 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. Quantas casas decimais deve ter o produto? Uma única casa decimal, não é verdade? Então, 9,2. Pronto. Agora, uma observação. Multiplicar um decimal exato por 10 elevado a n equivale a deslocar a vírgula n casas para a direita. O que eu quero dizer com essa observação? É o seguinte, multiplicar um decimal exato por 10 equivale a deslocar a vírgula uma casa para a direita. Multiplicar um decimal exato por 100 equivale a deslocar a vírgula duas casas para a direita. Multiplicar por 1000, 3 casas para a direita e assim por diante, tá bom? É isso que diz essa observação. Então, por exemplo, o 2,34 vezes 10. Bom, basta deslocar essa vírgula uma casa para a direita e vai ficar 23,4. Item B, 0,0057 vezes 100. Basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Uma, duas. Vai ficar o que então? 0,57. Bom, agora 48,1 vezes 1000. Lembrando que o 48,1, pessoal, é a mesma coisa que 48,1000, por exemplo, né? Após o último algarismo significativo, você pode acrescentar zero sem problema nenhum, que o número decimal não se altera. Então, como eu estou multiplicando por 1000, a vírgula deve se deslocar 3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3. Vai dar o quê? 48.100. 48.100. E o último item aqui, olha, 12,478 vezes 100, desloca a vírgula duas casas para a direita. Então, 1, 2, vai ficar o quê? 1.247,8. Um probleminha? O preço de uma corrida de táxi é formada de duas partes. Uma fixa, chamada bandeirada, e uma variável de acordo com os quilômetros percorridos. Em Cuiabá, a bandeirada é de R$ 9,60 e o preço por quilômetro percorrido é R$ 3,50. Muito bem. Quanto pagará uma pessoa que percorrer de táxi 12 quilômetros? Bom, pessoal, é o seguinte, olha só. Se uma pessoa tomar o táxi sem que ela percorra quilômetro algum, ela já paga R$ 9,60. Essa é a ideia. Se ela percorrer 1 quilômetro com o táxi, ela vai pagar R$ 9,60 mais uma vez R$ 3,50. Se ela percorrer 2 quilômetros, ela vai pagar R$ 9,60 mais duas vezes R$ 3,50 e assim por diante. Portanto, se ela percorrer 12 quilômetros, ela vai pagar o quê? R$ 9,60 mais 12 vezes
3,50. 3,5 ou 3,50 é a mesma coisa, tudo bem? Essa é a continha que a gente deve realizar. Então vai ficar 9,6 mais, vamos fazer aqui o 12 vezes 3,5. Lembrando que multiplicar números decimais, a gente multiplica o número normalmente, como se não tivesse vírgula, depois acrescenta a vírgula, tá? Então é 12 vezes 35. Vamos lá. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Depois 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 1, 3. Baixou 0. 6 mais 6, 12, vai 1. E agora 1 mais 3, 4. Quantas casas tem após a vírgula? Uma, né? Então vai dar 42. Tudo bem? Então aqui vai ficar 42. Agora eu devo somar 9,60 mais 42. Vamos realizar essa continha aqui também, ó. 9,6 ou 9,60 é a mesma coisa, mais o 42, que é o mesmo que 42,00, tá? Então aqui vai ficar 0, 6, 9 mais 2, 11, vai 1. 1 mais 4, 5, vírgula debaixo de vírgula. Então 51,60. Essa é a resposta ao problema. Resposta. Quanto pagará uma pessoa que percorrer de táxi 12 km? Ela vai pagar, ó, R$ 51,60. E para finalizar esta aula, uma questão do Enem. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser quanto? Muito bem, pessoal. Então, o problema está dizendo para a gente que cada pessoa da família consome diariamente 0,08 metros cúbicos. Cada pessoa consome diariamente 0,08 metros cúbicos de água. A família é composta de 10 pessoas, então 0,08 vezes 10 é o consumo diário da família, tudo bem? O consumo diário da família. E qual vai ser o consumo da família por 20 dias? Vai ser o consumo diário, que é esse produto aqui, vezes 20. Pronto, basta realizar essas operações. Então, vamos lá, esse aqui vai ser 0,08 vezes, aqui ó, 10 vezes 20 vai dar 200. Esse 200, pessoal, convém a gente pensar como sendo 2 vezes 100. Por que convém a gente pensar assim? Pelo seguinte, porque aí a gente multiplica o 0,08 por 2, ó, e depois desloca a vírgula 2 casas para a direita, né? Então vamos lá, ó, 0,08 vezes 2. Vezes 2, quanto é que vai dar isso? Ó? 2 vezes 8, 16. Aí você acrescenta a vírgula de tal forma que o produto tenha 2 casas decimais, então é 0,16. Então isso é 0,16 vezes 100. Opa, mas multiplicar por 100 equivale a deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então 0,16 vezes 100 é 16. Pronto. 16 o quê? Metros cúbicos de água, tá bom? Mas ele quer a resposta em litros, né? A capacidade mínima em litros, ele quer em litros. Bom, 1 metro cúbico, pessoal, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Logo, 16 metros cúbicos, 16.000 litros. Acabou. Assim sendo, a alternativa certa é a letra E.